Este é um momento revolucionário na Terra. Você já viu muitas coisas absurdas que, antes de 2020, não acreditaria serem possíveis. Agora, não há mais restrições. Os seres humanos são programados para seguir. Você acredita que estamos presos? O sistema de poder na Terra sempre foi corrupto, mas agora você pode enxergar isso. Vocês são almas que nasceram para fazer parte da mudança. Sinta isso. Esta é a resistência. Cuidado com a divisão. Fazer vocês lutarem uns contra os outros é a maneira mais rápida de tirar o seu poder coletivo. O medo é como se consegue o controle. Fique atento quando pedirem para você se separar dos outros, julgá-los ou se voltar contra eles. As coisas vão parecer sombrias por um tempo. Existe uma força crescente de pessoas que já estão construindo o novo mundo. Luz, amor e consciência superior estão sempre presentes. A verdade é que todos morrerão um dia, isso é inevitável. O medo da morte é uma das formas usadas para te pegar. A questão é, você vai viver? Oi, eu sou Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. Bem-vindos à segunda parte da conversa com Lee Harris, renomado professor espiritual, intuitivo e autor best-seller. Já tivemos ele no Breakdown antes, mas desta vez ele está canalizando os Zs, os guias espirituais que literalmente guiaram toda a sua vida nas últimas décadas. Nós podemos fazer a ele todas as perguntas difíceis que estávamos esperando para fazer. Na primeira parte da nossa conversa, focamos em entender o que é canalização e o que os Zs podem nos oferecer em relação a forças demoníacas, aos recursos da Terra e à possibilidade de uma terceira guerra mundial que tantos de nós querem saber mais. Na segunda parte da nossa conversa, vamos abordar a consciência da humanidade. Por que o sistema que parece estar desmoronando da noite para o dia precisa ir mais devagar do que poderíamos esperar? E como os próximos 5 anos vão nos mostrar a ascensão da humanidade, incluindo o surgimento de nós como guerreiros da luz. Também falamos sobre como desenvolver sua intuição, entender o que é orientação versus medo e como conduzir sua vida de forma mais intuitiva. Esperamos que aproveite a segunda parte da conversa com Lee Harris. Break it down. Se os arquivos de Epstein são uma cortina de fumaça para nos distrair, em que deveríamos estar focando? Bem, diríamos que isso é claro. Ou seja, e nós entendemos, não queremos ser evasivos ou brincar com você. Você está em um período da história em que começa a ver os direitos humanos sendo corroídos, retirados. Esse é o objetivo. Essa é a tentativa e a intenção. Mas, e isso é muito importante, preste atenção aos movimentos de base nas áreas que foram mais atingidas. A quantidade de pessoas dizendo não e a maneira como elas estão descobrindo como dizer não. Nós dissemos por muitos anos, este é um tempo revolucionário na Terra, mas nem sempre vai parecer com as revoluções antigas, porque vocês estão em um tempo muito diferente na história, a energia é diferente e a tecnologia é diferente. Mas vocês estão em um momento na Terra em que, como vamos chamar de controle interno, começa a desmoronar cada vez mais e isso vai acontecer nos próximos anos. Vocês, como pessoas, vão ter que preencher as lacunas onde o sistema de vocês deixa uma brecha. Então, por exemplo, à medida que certos sistemas se tornam mais desestabilizados, vocês, as pessoas, vão ter que descobrir como fazer isso funcionar para vocês, por vocês e com vocês mesmos. Então, não estamos sugerindo que partes inteiras da sua infraestrutura vão desaparecer da noite para o dia, pois isso não serviria a ninguém. Vocês têm que lembrar que o objetivo é manter vocês aqui, mas não necessariamente com a liberdade a qual estão acostumados. Agora, esse é o objetivo que está sendo colocado em prática neste momento. Essa não é a verdade espiritual da Terra. Essa é a agenda de uma força dominante com a qual vocês estão agora em confronto porque eles estão mais expostos do que nunca. Aqui é onde você precisa ampliar um pouco a perspectiva. Vocês, como seres humanos programados para acompanhar o que ocorre na Terra, pensam: estamos presos, pois quem tem poder talvez não queira nosso bem e não sabemos como sair disso. E nós dizemos: não, vocês são almas que nasceram na Terra neste momento para fazer parte da mudança do sistema de poder na Terra, que sempre foi corrupto, mas agora vocês conseguem enxergar isso. Agora vocês sentem isso e têm ferramentas, recursos e conhecimento para enfrentar. Por isso, o empoderamento pessoal é tão importante nesses tempos. Por isso dissemos, Jonathan, que sentir tristeza, mesmo sendo desconfortável e indesejado, é algo bom.
Sinta a tristeza, sinta o luto, sinta a raiva, sinta a fúria, sinta a devastação. Esses sentimentos não vão durar, porque sua vontade de viver e sua vontade de construir um novo mundo vão entrar em ação. É isso que todos vocês estão fazendo aqui. Então, sim, estamos tendo uma conversa muito séria, talvez, sobre áreas do planeta que são bastante difíceis de enfrentar neste momento. Mas vocês também precisam lembrar do grande apoio angélico e energético que agora se reúne ao redor do planeta. Temos dito isso há anos. Vocês estão recebendo ajuda e vamos chamar de interferência constante em algumas dessas agendas inferiores. Vocês simplesmente nunca ouvirão sobre isso na sua mídia tradicional. É por isso que esse tipo de conversa sobre condicionamento é muito importante. Esta é a resistência. E nós não gostamos de usar esse termo porque ele te puxa de volta para um paradigma de nós contra eles. A verdade é que todos vocês vão morrer em algum momento. Isso é inevitável. Vocês vão morrer de velhice ou vão morrer antes. Então a morte vai acontecer. Vocês são frequentemente pegos pelo medo da morte. O seu medo da morte é uma das formas como eles pegam vocês. Bem, todos vocês vão morrer. A questão é, vocês vão viver? Como vocês querem viver? Querem um mundo mais livre para todos? Isso é muito importante, precisamos dizer isso agora. A consciência da humanidade se desenvolveu a tal ponto que vocês não precisam mais da antiga forma do sistema. Vocês já superaram isso. Então vocês acham que eles estão tentando escravizá-los porque estão tentando rapidamente prendê-los antes que vocês fiquem poderosos demais? Não, isso já aconteceu. Já aconteceu. É por isso que eles estão tentando reprimir agora. Vocês já foram além da consciência humana nas últimas décadas e séculos. Agora há mais pessoas no planeta que estão mais conectadas. Vocês talvez ainda não tenham descoberto como trazer isso para o sistema do mundo. O que podemos dizer é que entendemos a necessidade de um herói ou salvador. E não estamos contando um conto de ninar quando dizemos isso. E também não queremos que vocês dependam da ideia de que alguém vai aparecer no último minuto para resgatá-los e salvá-los. Mas vocês, nos próximos anos, vão ter mais consciência de suas origens galácticas, de que a Terra faz parte não apenas da humanidade, mas também de uma consciência galáctica e de uma tribo galáctica. E há aqueles que já estão em seu planeta há muito tempo que vão começar a aparecer um pouco mais. Parte do problema é que é a velha história em que você acredita que te mantém preso nela. Cada vez mais de vocês não acreditam mais na história. E quando você não acredita mais na história, seu campo de energia não pode mais vibrar na mesma frequência dela, o que significa que você não pode recriar a história. É por isso que tantos agora estão correndo para tentar assumir o controle. É incrível, e eu quero detalhar um pouco mais, dar um pouco mais de substância ao que você estava falando. Só para confirmar se estou acompanhando antes de falarmos sobre empoderamento, pois parece que a conversa vai para esse lado. Mas quando você fala sobre impor mais controle e que os sistemas estão entrando em colapso, parece que precisamos reconstruir para que possamos evitar o controle. Por exemplo, evitar que todos sejam monitorados o tempo todo, que as novas ferramentas tecnológicas sejam usadas para controlar o movimento das pessoas. Não necessariamente espionando, mas rastreando cada informação. O fato de que nosso poder é centralizado e a mídia é centralizada. Todos os sistemas estão se tornando tão centralizados que acabam tendo um monopólio e não podem ser desafiados de nenhuma forma. Então, parece que é necessário haver novas startups, o uso dessa tecnologia para criar e garantir segurança, privacidade, a capacidade de se mover, pensar, compartilhar ideias, para que isso não possa ser censurado. Sim, há 10 ou 15 anos, repetimos uma mensagem necessária àqueles que diziam: gostaríamos que o sistema caísse da noite para o dia e pudéssemos reconstruir algo diferente. E respondíamos: não, vocês definitivamente não querem isso. Esse não é o caminho a seguir aqui. Isso seria devastação e caos. Dissemos: tudo isso ocorrerá em um ritmo muito mais lento, permitindo ajustes no caminho. Sim, a inovação é muito importante. É por isso que demos ao Lee as informações que ele compartilha todo mês em suas atualizações de energia no YouTube. Que existe uma força crescente de indivíduos que você talvez nem conheça, que já estão construindo o novo mundo. Eles já estão construindo o que será necessário para a humanidade nos próximos anos.
E não existe apenas um caminho, porque isso vai variar de país para país e vai variar de região para região. A centralização é o que você quer evitar, mas nós não gostamos muito de previsões porque as linhas do tempo podem mudar. Mas vamos te dizer que a globalização, da forma como é desejada, não vai se unificar nem se sincronizar. Porque esses egos dos indivíduos envolvidos que acham que podem se unir para conseguir isso juntos vão entrar em colapso uns contra os outros. Eles vão se destruir. Você está vendo isso acontecer agora. Os sedentos por poder têm cada vez menos onde se esconder. E a vibração da sede de poder seria muito melhor, vamos dizer isso, mesmo que não seja isso que vai acontecer, seria muito melhor se todos vocês simplesmente morressem, se fosse isso que fosse acontecer, porque nenhum de vocês iria querer estar aqui nessa terra, mas é por isso que isso não é o que vai acontecer. Mas, no momento, o que vocês estão vendo é o que vamos chamar de ganância galáctica. Não está tão limitada à Terra quanto pensam, e não dizemos isso para assustar ou desafiar a ideia de que não vivem entre humanos, pois vivem. Mas existe uma infiltração galáctica que está aqui há muito tempo. Somos muito gratas por todo o tempo e literalmente pela energia que vocês têm nos dado. Antes de voltarmos à nossa conversa com Lee, gostaria de saber se você pode nos dar algum tipo de orientação sobre como o crescimento pessoal e a transformação devem ser neste momento. Quais são as coisas práticas que podemos tirar dessas informações? E mesmo sabendo que não temos todas as informações que ainda virão, o que precisamos fazer para nos preparar? Cuidado com a divisão. Divisão significa quando você é levado a apontar o dedo para um grupo e enxergá-lo como inferior, ou como um grupo que precisa ser aniquilado ou parado. Isso foi fabricado, aliás. O bombardeio de diferentes agendas na Terra serve para fazer você ficar com raiva do que esse grupo quer ou do que aquele grupo precisa. Isso foi feito deliberadamente por certos grupos que sabem que fazer vocês brigarem entre si é a maneira mais rápida de fazer com que obedeçam e percam o poder coletivo. Então você verá divisão. Isso vai acontecer. Prefira não se envolver nisso e busque pessoas alinhadas com você. Isso não impede conversas construtivas. Por outro lado, é importante comunicar a sua verdade, não para bater na cabeça dos outros com ela ou sentir que você precisa ser compreendido. Mas é importante que você possa comunicar calmamente a sua verdade, como você a sente, como você a vê e como você a conhece. Porque quem ouve isso pode não acreditar em você. Podem achar estranho o que você diz, mas após ouvirem de mais 8 pessoas, fará sentido para elas. Maim falou sobre teorias da conspiração que muitos teriam descartado. Agora muitos de vocês percebem, havia muita verdade naquilo. Talvez tenha sido apresentado de forma inflamatória na época, ou não era bem o estilo de comunicação em que eu conseguia ouvir isso, ou eu não estava pronto. Ou, mais importante, eu não tinha provas suficientes para sustentar essa afirmação absurda como verdadeira. Achamos que todos vocês podem admitir que nos últimos 6 anos viram muitas coisas absurdas que, antes de 2020, vocês não acreditariam ser possíveis. Agora vocês sabem que não há mais limites. Então comuniquem sua verdade com amor e paz, não para convencer os outros, não para forçar ninguém a aceitar. Mas se você sentir que alguém está perdendo algo, ou que talvez precise ouvir o que você tem a dizer, comunique sua verdade com amor e paz. Se rejeitarem ou contestarem sua verdade, veja isso como uma informação útil. Este não é o momento para estarmos talvez alinhados nisso, ou até mesmo próximos um do outro, e tudo bem. Entendemos que parte do trauma para alguns de vocês nos últimos anos foi a dor da perda de amizades por causa da divisão. Mesmo de coração partido, vocês não são um grupo unido, então cuidado com a divisão. Atenção quando pedirem para atacar ou odiar outra pessoa. Isso será popular e é um artifício popular. Por outro lado, comunique sua verdade quando e se você precisar, de uma forma amorosa, calma e estável. Concentre-se no que é importante para você aqui como alma. Todos vocês vieram aqui com uma missão de alma e vão se sentir motivados e compelidos a cumprir isso. Pode ser que você seja um pai ou uma mãe e sinta-se motivado e compelido a ser pai ou mãe neste momento. Pode ser que, por exemplo, no seu caso, Maim e Jonathan,
Vocês têm conversas assim, feitas para ampliar o mundo das pessoas além do que imaginavam ser possível. Você precisa enxergar um mundo de possibilidades. Até mesmo esta conversa, que talvez alguns estavam esperando ansiosamente e talvez não tenham recebido os arco-íris brilhantes que esperavam. Em vez disso, receberam uma dose da realidade, pois isso precisava ser tratado. E este é o momento em que você pode lidar com isso. Entenda que a luz, o amor e a consciência superior estão se manifestando o tempo todo, o tempo todo. Há pessoas no planeta todos os dias que estão trazendo amor, compaixão, harmonia e consciência superior através de suas ações, através de seus modos de se comportar. Encontre essas pessoas e amplifique isso com elas. Também precisamos lhe dizer outra coisa, tomando cuidado com esta parte para não deixar você paralisado. Tente se manter equilibrado diante do que vamos chamar de diferentes vulcões energéticos que você vê entrando em erupção ao redor do mundo. Vulcões energéticos entram em erupção no mundo, e com isso, queremos dizer um evento político que é angustiante, ou algo que vem à tona, como os arquivos de que você estava falando, ou ainda uma guerra que estoura em determinado país. Não estamos dizendo para ser passivo, desviar o olhar ou ignorar qualquer sentimento que você tenha sobre isso, mas tente ser paciente e entender que este é um momento em que essas coisas estão acontecendo, mas algo mais também está surgindo, que é o crescimento da consciência humana empoderada. A melhor coisa que podemos dizer a você é: você nunca viu o que está prestes a ver nos próximos 5 anos. E não estamos falando sobre a devastação que você está vendo agora no mundo. Falamos sobre a ascensão da humanidade. Você nunca viu a ascensão da humanidade em sua vida na Terra da forma como está prestes a ver nos próximos 5 anos. E será glorioso de muitas maneiras. Você nem sempre vai querer ver a humanidade tendo que se levantar contra, mas o que você verá será bastante surpreendente para você. Há muitos no planeta agora que estão adquirindo o que só podemos chamar de mais poderes metafísicos. Isso não quer dizer que sejam mágicos lançando raios pelas mãos, mas energeticamente podem e fazem isso através de palavras, ações e coração. Não fazem isso sozinhos. Todos vocês são condutores de energia vibracional superior. Então, à medida que você começa a acessar mais disso em si mesmo e começa a se livrar ainda mais dos seus próprios padrões humanos de trauma, essas histórias que eles estão tentando reciclar na Terra para te prender novamente através do medo, culpa, vergonha e vibrações mais baixas exercem menos atração sobre você. Então você deixa de ser o velho mundo que eles podem escravizar e passa a ser o novo mundo sobre o qual eles não têm poder. Não queremos parecer vagos ou obtusos aqui. É difícil colocar em palavras parte do que sabemos e sentimos que está surgindo na humanidade agora. Mas vocês vão ver o surgimento de alguns incrivelmente corajosos, vamos chamá-los de guerreiros da luz, mais deles do que vocês já viram fazendo o extraordinário. Mas vocês também vão ter mais daquilo que vamos chamar de contato galáctico. Vocês vão ter mais exposição e interação com coisas que, digamos, 40 anos atrás pareceriam ficção científica para todos que não estavam experimentando essas coisas. Mas agora, seus amigos que disseram ter tido experiências de contato nos anos 80 não parecem mais tão tolos para você. E, na verdade, elas foram algumas das primeiras experiências que estão ajudando a normalizar o que está chegando agora. Então, há muitos de vocês aqui, incluindo vocês dois, que são fortes. Isso não significa que vocês não terão dias vulneráveis, não significa que vocês não terão dias em que se sentirão um pouco desanimados ou não tão fortes quanto normalmente são, mas vocês estão aqui para exercer a liderança nesta época. E há muitos milhões de vocês que estão preparados para este momento, que foram feitos para este momento. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui para seguir um caminho de sofrimento, mas estão em um ponto de encruzilhada da humanidade, onde alguns gostariam de tentar levá-los nessa direção. A razão pela qual eles estão sendo continuamente expostos é porque isso não pode se sustentar. Eu me sinto muito sortuda por poder ter essa conversa e também por ter Lee em nossas vidas para nos guiar desse jeito. Uma das coisas sobre as quais as pessoas falam que possivelmente vai acontecer nesses próximos 5 anos é que nossa interação com seres extraterrestres vai se tornar mais parte dessa realidade. Você tem informações sobre isso? Sim, é verdade. E vocês já estão interagindo com seres extraterrestres de várias maneiras. Grande parte da sua tecnologia foi tirada de lá.
E, na verdade, a tecnologia que vocês recebem está muito atrasada em relação ao que é possível na Terra. Então, sim, haverá mais divulgação. Haverá aqueles que, digamos, vão tentar encobrir seus rastros, liberando certos arquivos que eles guardaram por décadas e décadas e décadas. E, novamente, você tem que se perguntar: por que isso não foi mostrado para nós? Por que não estamos em uma relação igualitária com nossos líderes? Você está começando a ver a corrupção da liderança, e a corrupção da liderança também está sendo modificada. Haverá outros que vão surgir e oferecer uma liderança mais positiva para vocês. Mas voltando à sua pergunta sobre extraterrestres. Isso não é novidade para nenhum de vocês. É por isso que tantos de vocês ficam tão fascinados, seja por programas de televisão ou pela mídia, que os trouxeram até aqui. Mas o que vocês precisam prestar atenção é quem está controlando a informação. Haverá tentativas de contar uma história para vocês, assim como contaram algumas histórias em 2020 sobre qual é a natureza do contato extraterrestre com a Terra. E vocês vão ter que discernir isso é verdade ou não é. Esse vai ser parte do jogo nos próximos anos. Mas o que podemos dizer é que desde 2020 mais pessoas estão despertas do que nunca. E não estamos falando de despertar no sentido espiritual ou de meditação. Queremos dizer mais conscientes disto, em que devo confiar e sobre o que devo fazer mais perguntas antes de aceitar isso. Então, sim, haverá cada vez mais revelações sobre extraterrestres. Mas o que também diremos é que o reino da alma, que muitos acreditavam ser puramente humano, na verdade é galáctico. Então não é que vocês estejam conhecendo alienígenas, por assim dizer. É mais que vocês estão se lembrando de quem são e de como estão conectados a um universo vasto. Vocês não são uma espécie separada da forma como lhes foi dito que são. Então essa talvez seja a melhor forma que podemos colocar para vocês. Mas há algo mais que queremos acrescentar aqui para vocês. Isso se relaciona ao que discutíamos antes da sua pergunta, Maim, pois é importante. Entendemos que essa conversa tem sido muito focada na sombra do seu mundo atual. Mas queremos tranquilizar aqueles de vocês que estão se sentindo exaustos ou desanimados com tudo o que está acontecendo no planeta neste momento. Não ajuda você continuar olhando para essas informações, especialmente da mídia tradicional, quando você está desanimado. O que vai te ajudar nesses momentos é saber que você precisa se afastar, saber que seu sistema nervoso não está se beneficiando de olhar repetidamente ou de forma obsessiva para essas informações, e isso é soberania. E isso é algo que muitos de vocês não foram ensinados a fazer. Vocês não foram ensinados a regular seus sistemas nervosos. Vocês só receberam todo tipo de dispositivos e entretenimento que foram feitos para acalmar seu sistema nervoso, irritar seu sistema nervoso, inflamar seu sistema nervoso e não receberam o motivo disso. Este é um momento em que mais pessoas precisam compreender a soberania do próprio ser interior. E é por isso que tantos têm voltado para dentro de si mesmos nos últimos anos e décadas. É por isso que o caminho da alma e a jornada de voltar-se para dentro são práticas importantes em momentos como este. Não é que você precise sempre estar na linha de frente lutando como um ativista. Na verdade, pediríamos a qualquer um de vocês que se veem como ativistas espirituais ou ambientais, por favor, cuidem de si mesmos. Observamos como muitos de vocês se esgotam, e é muito importante saber como se recarregar, porque isso é algo de longo prazo, não de curto prazo. Isso é muito importante. A velocidade e a duração. Duas perguntas finais. Uma bem pessoal, outra bem galáctica. Eu tenho a sensação de que, de certa forma, experimento talvez não seja a palavra certa, mas que a Terra é um experimento. E se a humanidade vai ou não conseguir encontrar uma forma de evitar a divisão, de se unir e criar e construir novas estruturas e sistemas que sejam inclusivos, amorosos e conectados, isso tem um efeito dominó que vai além da Terra. Que o que for aprendido aqui vai se espalhar e impactar outras civilizações, outros planetas, ou eu nem sei como chamá-los. Isso está correto? Existe uma sensação de que o que acontece aqui tem uma implicação maior? E a segunda parte da pergunta, que não está relacionada, é: Maim e eu já interagimos em vidas passadas ou essa é a única encarnação? A resposta para a primeira pergunta é sim, e a resposta para a segunda pergunta é claro, mas você já sabe disso. Já lhe demos essa informação através do Li da última vez, estávamos com você em sua presença.
Vocês já interagiram diversas vezes de formas variadas, pois pertencem ao mesmo grupo de almas. Vocês já tiveram vidas em que foram aliados, em que foram parceiros ou casados, por assim dizer. Também já tiveram vidas em que foram inimigos. É isso que torna o relacionamento de vocês completo, mas também é por isso que vocês criam um campo coerente entre si para conversas como esta. Vocês não são iguais e também não estão tentando ser. Vocês estão chegando às mesmas realizações a partir de pontos muito diferentes. Mayim tem mais energia estelar, o que simplesmente significa que ela é alguém que pode emitir. Ela é capaz de gerar energia. Você, embora Mayim, é claro, tenha uma base acadêmica, que é o que ela está usando aqui, você, Jonathan, tem a vibração do curador energético. Então você é mais sutil na sua expressão externa, mas você é muito elevado em sua alma. As estrelas precisam, digamos, consolidar toda a sua energia em seu corpo humano para poderem emitir e pulsar. Seres altos como você, Jonathan, são como árvores altas. Eles trazem estabilidade para os outros. E isso é uma habilidade própria, um poder próprio. Então, entre vocês dois, vocês têm tanto estabilidade quanto alcance. É por isso que vocês formam uma boa dupla e têm coesão. E parte disso tem sido o aprendizado e a cura pessoal de vocês juntos. Para Mayim, esperamos que você não se importe de dizermos isso, e sabemos que você vai cortar se não gostar. Para Mayim, confiança tem sido um grande tema em sua vida. Ela já passou por muitas feridas e traições relacionadas à confiança em sua vida, e ela quer confiar. E por isso você tem sido um grande defensor da estabilidade e da consistência, mesmo quando houve turbulências entre vocês dois. E para você, Jonathan, ser capaz de se colocar no mundo como uma força centrada e fazer as coisas acontecerem, Mayim tem sido um presente para você nisso, pois isso é algo natural para ela de muitas maneiras. Ela é alguém que consegue fazer as coisas acontecerem e, através de sua energia estelar, gera a capacidade de trazer coisas para o planeta. Então, estamos falando pessoalmente sobre vocês dois, mas qualquer pessoa ouvindo ou assistindo pode aplicar isso aos seus próprios relacionamentos, não apenas parcerias românticas, mas amizades ou parcerias de negócios. Você tende a se atrair por aqueles que podem ajudar ambos a curar, a aprender e crescer, mas também te ajudar com suas missões. Seja a missão de curar uma linhagem familiar, ou seja a missão de levar um trabalho para o mundo lá fora. Acho que deveríamos convidar Lee de volta. Bom, é um prazer estar com vocês dois. Diremos isso a todos que ouviram, ainda estão aqui e não interromperam a conversa. Por favor, não percam a esperança ou a luz em relação ao futuro. Sabemos que este não é um momento fácil na Terra. Nós sabemos disso. Mas você também sabia disso, sempre soube que isso faria parte do caminho. O que podemos te dizer é que você verá avanços contínuos nos próximos anos. As coisas vão parecer sombrias por um tempo e então, de repente, tudo vai mudar. Então, tente não pensar no pior cenário toda vez que um novo alarme soar para você. Lembre-se, é pelo medo que controlam você. Então, fique atento ao seu próprio medo. Fique atento quando pedirem para você se separar, julgar ou se dividir dos outros no planeta. Mesmo que exista um ser no planeta cuja vida você não entende, a menos que você veja que ele está agindo a partir de um lugar sombrio, não se deixe convencer a se separar dele, mesmo que você não vá ser o melhor amigo dele. Separar você é como conseguem dividir você. Mas aqui está a boa notícia. Como foi mostrado a todos vocês que passaram por experiências terríveis recentemente na Terra, os humanos são programados para se unir quando as coisas ficam difíceis. Quando humanos precisam contar uns com os outros, isso é instintivo e intrínseco. Vocês foram separados uns dos outros de várias maneiras, mas isso vai mudar em breve. Cada vez mais de vocês estão se unindo. Então, o aumento da consciência primeiro levou todos vocês acima de suas cabeças e, lentamente, foi descendo pelo corpo, passando pelo terceiro olho, pela garganta, pelo coração, entrando no corpo de vocês. Agora vocês se tornam consciência encarnada em um novo nível. Cada um está em um estágio. Alguns estarão mais nos reinos psíquicos. Alguns de vocês viverão o amor em ação.
Não existe melhor. Então, deixem de lado a hierarquia. Se notar que está em posição hierárquica sobre si ou outros, pedimos que trabalhe o ego, possivelmente herdado, para abandonar ideias de superioridade ou inferioridade, pois isso só vai afastar você do amor. Então, em paz, em amor e em unidade para todos. Oi, Como você se sente? com calor. Sua cabeça inteira e seu rosto, se as pessoas só estiverem ouvindo, é como se houvesse uma presença inacreditável. Tipo, na sua pele, dá pra ver isso. Valéria está se sentindo enjoada o tempo todo. Ela tem mandado mensagens. Isso é algo que acontece às vezes quando a informação é canalizada. Ela disse que está com uma sensação persistente de estar meio fora de si, tonta. Posso apresentar minha tese sobre isso? Quando falamos sobre a evolução e o despertar da consciência humana na Terra, parece que o que está acontecendo externamente está sendo refletido. Existem todos esses sistemas espelhados. Então, cada um de nós está passando por um despertar, vendo o nosso lado sombrio, vendo o nosso movimento em direção à conexão, nosso ódio, nosso amor. E quando ouvimos uma mensagem que revela uma verdade que nos obriga a encarar a nós mesmos, esse é um processo nauseante. Isso é desconfortável, porque estamos acostumados a criar algum tipo de aparência de equilíbrio para que possamos funcionar no mundo. E toda vez que precisamos mudar, certo, algo acontece conosco. Ou é traumático ou ficamos doentes. Quando ficamos doentes, às vezes perdemos o nosso centro. É como se, precisássemos realmente reiniciar e precisamos de uma doença para nos tirar da nossa rotina regular, para que possamos nos reajustar. Às vezes é isso que chamam de atualizações. E o pessoal hippie fala, recebi um download. Eu realmente vejo as coisas de forma diferente depois que sua vida normal é interrompida por um tempo. Então, para mim, um pouco desse enjoo pode literalmente ser sobre uma limpeza, uma purificação que está acontecendo. Sim, então para responder sua pergunta e o que Valéria disse, as pessoas realmente passam por movimentos de energia, mas muitas vezes, quando estou canalizando, não estamos necessariamente falando sobre esse tipo de assunto. Por exemplo, em meus workshops ou eventos, normalmente não há sessão de perguntas e respostas, mas pode haver uma canalização de 30 minutos para ajudar a abrir seu campo de energia. Normalmente, sabe, esse tipo de coisa, a gente não aborda esses assuntos. Além disso, percebi que alguém me disse, nossa, os Is estão realmente se abrindo agora. Mas penso, não. Anos atrás, eles já diziam algumas dessas coisas. Mas o que eu percebo é que, quando eles dizem certas coisas, eu penso, nossa, então a gente deve estar pronto para ouvir isso agora, porque está vindo à tona e está sendo dito. Então, sim, as pessoas realmente passam por certas coisas, mas eu diria que o que estávamos falando hoje, estávamos olhando para algumas das partes mais sombrias e obscuras da nossa Terra. Acho que, ao ver isso, a gente realmente se sente mal. Eu fiquei mal vendo tudo o que aconteceu em Minnesota e Minneapolis em janeiro, e esse sentimento durou cerca de 2 semanas. Senti no meu próprio sistema esse horror do sistema nervoso coletivo. Acho que todos passamos por isso em momentos diferentes. Existem certos eventos mundiais que nos levam a expurgar esse horror. Mas deixa eu dizer uma coisa também. Muitas vezes os Is deixam as pessoas eufóricas. Então eu acho que depende de para onde eles estão indo. Tipo, se eles estão transmitindo algo que foi feito para te ajudar a acessar seu campo de energia mais amplo, não é necessariamente isso. Mas eu acho que a gente olhou para a sombra, o que eu acho que é apropriado agora, sabe? Eu fico pensando se as pessoas que estão assistindo, especialmente, conseguiram sentir o que estava acontecendo na sala, porque só depois que você parou de canalizar que eu percebi o quão intensa estava a energia no ambiente. Tipo, nunca tivemos nada nesse espaço assim, é como uma vibração pulsante. E enquanto estávamos nisso, eu só estava deixando rolar. E eu não percebi, mas, tipo, estávamos abrindo uma cortina para algo que era, tipo, muito profundo e eu nem sei como descrever. Como é para você? Eu não sei. Eu sou muito consciente. Tipo, eu sou muito. Cerebral? Sim, eu sou muito cerebral. Quero dizer, eu estou interessada e estou ouvindo, mas todo esse cenário em que estamos é tão fascinante para mim. Então, acho que é muito difícil pra mim meio que me entregar. Mas eu não sei. Eu acho
Sabe, eu acho que o que realmente ressoa é esse tipo de sabedoria. Acho você sábia, mas sua sabedoria parece ser de outro lugar. Sabe, tem algo muito diferente nisso, eu acho, algo que eu definitivamente consegui perceber. Você normalmente não gosta de falar sobre a evolução do planeta? Quer dizer, a diferença entre nós é que você costuma entrar muito em detalhes. E eu costumo olhar para os sistemas Eu enxergo o geral e você foca nos detalhes, certo? e a gente se complementa muito bem assim um com o outro. Nós dois, quando você estava falando sobre Guerreiros da Luz, tocamos nesse assunto ao mesmo tempo porque foi um momento em que estávamos dizendo que está acontecendo um empoderamento pessoal. E o que eu quero dizer quando falo sobre nossos sistemas espelhados é que cada pessoa está presa em sua própria versão de uma narrativa. Certo? Tipo, a gente sabe disso. Isso não é papo de hippie, é psicologia. Somos programados desde cedo. Sim, mas acho que isso também tem a ver com o que falamos sobre a escuridão e que cada um tem seu ponto de vista. Claro, Estava conversando com meu filho sobre isso quando éramos crianças, apontando para vocês dois que vêm de sistemas parlamentares. Quando eu era criança, sabe, crescendo neste país, você sabia que às vezes era o seu candidato no poder e às vezes era o outro, certo? Era basicamente isso. E se fosse o outro, seus pais reclamavam disso no jantar. E se fosse o seu candidato, eles diziam que tudo estava indo bem. Mas o mundo é muito mais complicado, não é? Em relação em quem acreditar, em quem confiar. Tipo, sabe, eu sou uma pessoa progressista liberal e também tenho essas crenças. Parece tão confuso, é realmente muito confuso. Creio que isso se deve muito a um trauma intergeracional, especialmente nas regiões do mundo que estão virando pontos de tensão. Esses são lugares que por milhares de anos tiveram batalhas, ódio e guerra. Então, quando você pensa em tudo isso acumulado, é muito, muito complicado. e muito intenso. E eu concordo com você. Eu não gosto de falar sobre esse tipo de coisa. Eu faço isso porque é parte do trabalho. Mas pra mim, pessoalmente, eu não consigo focar nessas áreas por muito tempo, Certo. sem me sentir esgotado. Então eu posso entrar e depois tenho que sair. E eu, sabe, trabalho mais de perto, por assim dizer, com as pessoas e com os campos de energia delas. Mas, sabe, essas coisas eu acho estão destinadas a acontecer. Caso contrário, não estariam acontecendo. Então eu também preciso confiar nisso. Claro. E eu também sinto, como ser humano, que é uma coisa muito estranha, porque vai ter gente que vai assistir a esse programa e vai dizer, bom, Lee Harris disse isso. E eu fico tipo, na verdade não fui eu. Eu estava canalizando. Não estou dizendo que necessariamente discordo deles, mas também às vezes as pessoas querem culpar o mensageiro. E eu fico tipo, eu não posso provar nada do que acabou de ser dito. Mas posso te dizer que depois de anos e anos acompanhando eles e anos deles me dando exemplos na minha vida pessoal ou exemplos no mundo que depois eu vi acontecerem, eu fico tipo, ok, sabe? Então acho que é complicado para todos nós. Eu não acho que exista uma resposta. E acho que essa é a parte mais difícil, tipo, todos nós queremos uma resposta. E agora está mais complicado do que nunca. E isso também parte o coração. Acho que deveríamos passar um pouco mais de tempo falando sobre a evolução pessoal e sobre as pessoas que estão começando a sentir mais esperança, mais otimismo, mais conexão. E o que eu estava dizendo sobre as narrativas pessoais é que muitas vezes, quando começamos a olhar para as nossas narrativas, começamos a ver, elas estão me servindo? Elas são verdadeiras? Ficamos mais esperançosos e otimistas, vendo possibilidades mais amplas para nós mesmos. Talvez você possa falar um pouco sobre algumas das transformações que você vê em algumas das outras mensagens que os Is compartilharam, porque essa parte da canalização foi realmente poderosa. Sim, quero dizer, cada um define a palavra ego de forma diferente, mas vou começar por mim mesmo. Quando eu olho para quem eu era aos 23 anos e como minha mente, meus sentimentos, meu coração eram limitados comparados ao que são agora, as coisas são mais efêmeras para mim agora. Isso não significa que eu não tenha, sabe, eu ainda tenho minha personalidade humana. Então ainda existem áreas em que eu tenho opiniões ou algo assim. Mas quando percebo opiniões agora, lembro que são só opiniões, Lee. Assim, mantenho uma estrutura mais flexível que antes. E eu acho que pessoas que fazem trabalho de autodesenvolvimento, seja por uma ótica espiritual como a canalização, embora eu sempre aconselhe, se você está usando canalização, certifique-se de que também está fazendo desenvolvimento pessoal. Esse sou eu. Essa é a minha defesa é pelo desenvolvimento pessoal e espiritualidade juntos. Alguns dizem que lidam apenas com o espírito. Eu penso, ok, esse não foi meu caminho.
Então eu não posso confirmar nem negar. Mas eu vejo muita gente tentando usar a espiritualidade como substituto do desenvolvimento pessoal. Acho que os dois precisam andar juntos, senão você pode se perder na inspiração, usar a espiritualidade como fuga e cair em pensamento mágico. Então, para mim, algumas das coisas com as quais eles me ajudaram e que eu vejo eles ajudando outras pessoas é que você passa a ter mais clareza sobre quem você é e por que você está aqui, e consegue viver com uma perspectiva um pouco mais ampliada. O principal que me ensinaram foi ampliar minha consciência. Eles me tiraram daquele ponto de achar o que o Jonathan disse muito irritante para... Às vezes eu digo coisas irritantes. Estou usando você como exemplo, mas na verdade você nunca me irritou. Ainda não. Ainda dá tempo. Espera só. Mas eles me fizeram passar disso para sentir irritação e depois pensar, ué, o que acabou de acontecer aqui? Essa visão mais ampla também me ajudou a observar, por exemplo, a mídia tradicional, citada várias vezes. Agora eu consigo perceber manipulação emocional em um artigo. Uma pessoa que respeito escreveu recentemente sobre um professor espiritual que caiu em desgraça. Essa pessoa escreveu um ótimo artigo, mas havia um grande viés a qual sempre retornava, e não há problema nisso. Acho que é preciso distinguir o que é limpo e puro e o que apenas me convida a considerar, sem impor pensamentos ou sentimentos. E quem está me dizendo o que pensar ou sentir? A grande mídia é eficaz porque nos dá algumas verdades. Ela dirá, agora sinta isso sobre essas pessoas pela forma como escrevemos essa frase. Acredito que um feitiço está se quebrando na Terra, permitindo que mais pessoas percebam essas coisas. Precisamos quebrar esse feitiço para voltarmos a ser quem somos. Talvez o que eu disse seja abstrato, mas espero ter sido claro. Não, isso faz total sentido. Fico curioso se você, pessoalmente, tem mais informações sobre uma pergunta à qual eles meio que só disseram sim, sem se aprofundar nela. A ideia de a Terra ter implicações além dela mesma, como se fosse um experimento acontecendo aqui. Sim, a palavra experimento é difícil, pois muitos pensam que se trata de algo frio e clínico, mas não é assim. Entendo a complexidade da palavra, mas foi o que disseram. Eles disseram que estamos aqui como parte de um experimento de consciência. Eles disseram que Atlântida foi um experimento de consciência, mas caiu por causa da arrogância, do ego e de uma obsessão excessiva com a tecnologia, e é por isso que está voltando. Há uma energia de Atlântida e Lemúria retornando agora. Eles já falaram disso em vários momentos. Mas sim, você provavelmente... Eu não me lembro de todos os detalhes porque eu não ouço novamente a canalização. Sim, sim. Então, eu ouço enquanto está acontecendo. Algumas coisas me interessam e reflito sobre elas para crescer. Mas na maioria das vezes, como hoje, estou a serviço do que vocês querem saber. Então, meu trabalho é deixar vocês guiarem a conversa para onde quiserem levar. Se sou intuitivo e trabalho com você, meu papel é ser seu canal intuitivo. Sim. E eu acho que isso também é algo que, sabe, precisamos ter em mente. Tipo, isso aqui é um espaço público onde estamos fazendo isso. Você também é uma ponte para o seu público, como sei por apresentar meu próprio programa. Com certeza. Então vocês dois sim estão fazendo perguntas que parecem verdadeiras para vocês, mas na verdade estão fazendo bem o trabalho de vocês quando mantêm um ouvido no público. Sim, com certeza. O que eu vou dizer é que eles foram incrivelmente claros com vocês sobre algumas coisas. Eles são um pouco mandões. Eles são mais... Um pouco mandões. Eles são mais firmes do que eu. O que eu até gosto, na verdade, porque normalmente eu não sou tão pá. Eles são. Então, é meio interessante. Também é muito interessante te ver incorporar algo que parece diferente de você. Sabe como você acabou de dizer, é um tom diferente, né? É diferente. Sim. É diferente. E isso é interessante porque eu tenho você aqui, que é... Você sabe, um ator bem conhecido no planeta. Uma das coisas que eu... Eu sou conhecida galacticamente? Você mandaram você de outro planeta. Eu não ficaria surpresa. Sim. O que eu ia dizer é que, às vezes, uma das críticas que fazem a você como canalizador é que dizem, esse cara é um ator. E o motivo pelo qual eu sempre acho isso engraçado é porque eu realmente atuei quando era criança. Eu poderia fazer um trabalho muito melhor. Eu faria isso bem mais interessante. Sabe de uma coisa? Mais piadas? Tipo o quê? Sim, eu não sei. Eu só... Bem, você poderia puxar mais pro catastrofismo. Você poderia, sabe... Meu ponto é, eu entendo por que as pessoas não conseguem entender
o que pode parecer alguém fingindo alguma coisa, mas, sinceramente, se eu fosse esperto, nem te contaria sobre os Z's, só sentaria aqui e repetiria tudo o que disseram. E você ficaria tipo, uau, quem é esse ser galáctico sábio? Então essa crítica é feita com frequência, mas eu, sabe, poderia deixar tudo muito mais interessante. Se fosse para fingir algo, faça de um jeito mais interessante. Não é legal ver alguém só sentado, olhos fechados, balançando a cabeça. Sabe, fica meio constrangedor. Use mais gestos com as mãos e movimente-se. Ou talvez um sotaque mais interessante, algo assim, não sei. Mas o meu ponto é que eu realmente tenho compaixão pelas pessoas que dizem isso. Porque quando me levaram a um canalizador antes de acontecer comigo, tipo 1 ano antes de acontecer comigo, me levaram a esse canalizador. Talvez eu tenha dito isso no último programa. Não me lembro. Eu era cético em relação a ele. O que ele fez? Ele era um homem muito legal. Ele tinha boas ideias e muitas informações interessantes e intuitivas. Você disse algo como, por que ele teve que fingir? Eu disse. Eu voltava para casa com meu amigo que me levou e eu disse, ele é intuitivo, um cara legal, gostei dele e da esposa. Por que que ele teve que fazer toda aquela encenação para mim? E agora eu fico tipo, ai meu Deus, agora eu sou esse cara para qualquer outro cético. Sabe o que eu quero dizer? Mas isso também tem sido saudável para mim. Eu tive que aceitar que, sim, todo mundo está projetando em todo mundo o tempo todo. E vindo da família de onde eu venho, onde fomos treinados para não fazer nada que pudesse fazer os vizinhos pensarem, tipo, o que que os vizinhos vão pensar? Eu fico tipo, ai Jesus, o que que eu tô fazendo? Sabe o que que eu quero dizer? Mas isso, na verdade, foi um crescimento para mim, porque me tirou do medo ou da, sabe, não me entenda mal, eu não estava super animado de vir aqui hoje, mas eu disse sim. Mas eu sabia que hoje provavelmente ia ser mais intenso. Então não é como se eu pensasse, ah, que ótimo, mal posso esperar para ir canalizar em um programa. Não, essa não é a minha realidade. Conta pra gente um pouco sobre pelo que você passa quando essa hesitação aparece. Porque meu nome e meu rosto estão sendo associados a tudo isso. E então, sabe, pode haver ataques. Pode, sabe, será que estou seguro? Você passa por todas essas coisas. Passei por tudo isso o tempo todo. Mas é uma coisa estranha porque é difícil de defender, porque você não pode confiar que toda a humanidade vai te tratar bem. Simplesmente não pode. E quero dizer, você sabe disso. E eu já passei por isso, as pessoas vão te tratar, especialmente se você seja uma figura pública ou conhecido por alguma coisa. As pessoas não te tratam bem. Meu lado sensível precisa estar sempre preparado, mas a maioria das pessoas é adorável. Você é reconhecido com frequência? Sim, quando eu saio, levo uma vida bem local e gosto disso. Mas quando vou a lugares maiores, especialmente se não estou usando um boné, sim. Mas eu uso boné na maior parte do tempo, então é isso. Mesma coisa. Uma das perguntas que mais recebemos é sobre como acessar a intuição. As pessoas têm informações, sonhos, emoções que não sabem como processar ou estão tentando aumentar a capacidade de navegar pelo mundo a partir de uma perspectiva emocional. Você pode compartilhar ensinamentos da sua experiência sobre o que diria a quem questiona se há mais sentidos? Tenho minha opinião. Posso desenvolver minha intuição, como eu sei se estou sendo guiado pelo medo ou se estou sendo guiado por algo que está tentando me levar na direção de seguir em frente? Então, minha primeira resposta seria: você já se entende? Você sabe o que te assusta? Você sabe o que te motiva? Porque muita gente não sabe. E então elas vão em direção à intuição ou à espiritualidade para tentar escapar da vida humana, do ego humano. Elas continuam confusas sem saber se é medo ou intuição. Porque elas não fizeram, seja terapia, aconselhamento, workshops, autoestudo, vídeos, elas não fizeram. Por isso que eu sempre digo que você tem que... Olha, todos nós temos uma bagagem, sabe? Que a gente... Até investigarmos essa bagagem, vamos viver com ela. Ao investigar isso, podemos pensar, estou sendo gatilhado agora. E se você não tiver isso, vai ser mais propenso a todos os gatilhos que existem no mundo e vai acabar sendo sugado por eles. Eu acho que você fica muito porosa. E é por isso que algumas pessoas dizem, hoje em dia menos, mas anos atrás, compreensivelmente, as pessoas diziam, pessoas espirituais são loucas. E é tipo, bom, talvez você tenha conhecido o João, que não é muito equilibrado como ser humano, e foi para a espiritualidade, e agora é um buscador espiritual desequilibrado. Você associou o João, seu amigo mais hippie, ao que é ser espiritual. Isso é ser espiritual? Não, obrigado. Não é culpa do João, ele só não fez o trabalho ainda, não refletiu ou aprendeu.
Talvez tenha se refugiado na espiritualidade, e isso vai funcionar para ele até deixar de funcionar. Ele não é nosso melhor representante. Não, e eu acho que a intuição é algo que todos nós temos muito mais do que imaginamos. Tipo, você sente um pressentimento sobre alguém ou conhece alguém e fica meio afastado no começo. E pode ser que você tenha medo deles porque eles vão desafiar sua visão de mundo ou vão despertar algo novo em você. Talvez você tema essas pessoas porque deveria, pois elas não fazem bem para você. Sempre digo que intuição se aprende, não é algo que só acontece. Então, intuição não é algo que um dia simplesmente acontece e você se torna muito intuitivo e pode confiar nela com precisão. Você tem que estudar. Você tem que estudar a sua própria intuição ao longo do tempo. Faça observações sobre quando seguir a sua intuição te ajudou e quando te atrapalhou. Seja honesto consigo mesmo sobre o seu próprio condicionamento e o quanto você tem clareza sobre isso, e é por isso que eu sou um defensor do desenvolvimento pessoal, e por isso eu não serei apenas um canalizador. Eu fui firme quando comecei esse trabalho, porque muitas pessoas queriam que eu apenas canalizasse e não fizesse os ensinamentos energéticos que eu compartilho. Mas não, nós precisamos, pelo menos para mim, meu papel é fazer a ponte entre esses dois mundos. Então eu trago a canalização para o meu trabalho, mas também abro espaço para o crescimento pessoal e o desenvolvimento pessoal. Há canalizadores brilhantes e pessoas brilhantes do crescimento pessoal, cada um focado em sua área. Somos todos diferentes, feitos de formas distintas. Nós conversamos com Daryl Inca Bashar. Vocês todos se conhecem? Estou dizendo, tipo, os Is conhecem o Bashar? Ah, sim. Ah, sim. Eu não sabia disso, mas faz sentido. Se pensar bem, tudo é mais conhecido lá em cima. Conheço alguns canalizadores e já encontrei alguns pessoalmente. Sou amigo de alguns ou já tive amizade com alguns em determinados períodos. Você deixa seus guias conversarem entre si? Nunca fiz isso. Seria a primeira coisa que eu faria. Mesa redonda. Eu diria strip poker todos. Vamos ver o que acontece. Espera aí, o que eles gostariam de perguntar uns aos outros em termos humanos? É verdade. Pois certamente podem conversar mais rápido sem esse sistema de tradução. Então eu diria, Mas é como um painel de talk show, você tem diferentes. uma amiga minha, Wendy Kennedy, excelente canalizadora dos Pleiadianos, e eu costumávamos fazer eventos juntos. Sei que ela também colaborou com outras pessoas, onde ficávamos em um painel, tipo o painel de canalizadores. O painel de canalizadores. Sim, é um ótimo termo, né? Rob Gaultier organiza painéis incríveis. Eles realizam eventos, já participei de alguns, Daryl também já esteve nesses. Conheci Daryl uma vez nos bastidores. E eles oferecem uma perspectiva um pouco diferente, porque eu imagino que cada um representa ou uma linha do tempo diferente ou uma parte um pouco diferente da experiência intergaláctica. Então você está recebendo uma perspectiva um pouco diferente. Sim, é como nem todo mundo, sabe? Tony Robbins não é pra todo mundo. Mel Robbins não é pra todo mundo. Mas pessoas diferentes funcionam para pessoas diferentes. Todos nós temos amigos diferentes. Sabe? É a mesma variedade se você quiser, mas são vozes diferentes, sabores diferentes, inclinações diferentes. Lee, após nosso último podcast, pudemos te ver em casa e conhecer sua mãe. E a melhor parte de fazer o podcast foi que sua mãe veio até nós e disse: "Muito obrigada por aquele episódio, porque agora eu entendo o que o Lee faz melhor do que jamais entendi antes." E eu te agradeci porque, em primeiro lugar, eu não podia acreditar que minha mãe assistiu a uma entrevista de 2 horas e ela disse que não conseguiu parar de assistir. Então isso realmente me surpreendeu. E em segundo lugar, ela realmente ficou muito emocionada. E eu acho que porque vocês fizeram perguntas mais comuns, e até eu, quando estava com vocês, tive que pensar bem rápido, porque geralmente estou em uma bolha onde certos termos já são conhecidos. Até eu precisei pensar rápido para responder suas perguntas e achar um meio termo com vocês. Eu estava canalizando a sua mãe. Sim, não, ela ficou muito grata, então obrigado. Quero mandar um alô para sua mãe e torço para que ela ouça o episódio. Incrível, minha mãe é incrível, e graças a Deus por ela, graças a Deus por ela. Obrigado por voltar. Muito obrigada. Obrigado por me receber. Desta vez ela saberá ainda mais sobre você. Eu não sei se quero que ela assista a isso, este aqui pode ser um pouco demais. Eu não sei, não é meu trabalho atrapalhar, mas... Por favor, avise as pessoas sobre sua turnê e mencione também seu incrível retiro em Santa Bárbara. Sim, vamos realizar um retiro de 6 dias chamado Soul Magic em Santa Bárbara, em agosto. Realizamos esses retiros há cerca de 10 anos e eles são realmente transformadores, não só pelo que eu e meu parceiro musical, Devor Bozik, trazemos do palco, mas também pela comunidade reunida durante o processo de 6 dias.
Temos isso em Santa Bárbara, mas eu e Devor também vamos para a turnê. Vamos passar por 16 cidades na América do Norte, começando em 30 de maio em Los Angeles e indo até 4 de julho no Canadá. Depois seguimos para o Reino Unido, Europa e Escandinávia para 10 shows em outubro. Sei que nem todos podem ir a um retiro, mas estamos indo ao maior número possível de cidades. Quem quiser pode ter uma experiência de 3 horas comigo, com canalização, algumas músicas e ensinamentos sobre energia. E eu sempre, em todos os nossos eventos ao vivo, capto intuitivamente o que o público precisa, então não é uma palestra. No dia anterior ou na noite do evento, eu começo a captar os temas de quem estará naquela sala, o que essas pessoas precisam ouvir, quais são os temas que vamos trabalhar. Essa é minha forma de trabalhar ao vivo com as pessoas. Alcançamos muitos online, mas nada supera o presencial, por isso viajaremos muito e ficaremos em muitos hotéis este ano. Incrível. Onde as pessoas podem saber mais? Então, o meu site é leeharrisenergy.com e o meu canal no YouTube é Lee Harris Energy. Fantástico. Muito obrigada. Obrigado. Ele diz que nos próximos 5 anos vamos ver uma mudança positiva na humanidade que eu não sei como descrever. Acho que é muito consistente com o que Bashar falou quando tivemos Daryl Inca aqui. Estamos no meio de um certo período. Sei que muitos dizem que toda geração fala isso, mas pense nas mudanças tecnológicas dos últimos 5 anos, especialmente desde a Covid. Houve uma explosão de ceticismo, uma explosão de informação, houve uma explosão de tecnologia e houve uma explosão de questionamentos. E seja esse questionamento, será que meu presidente estava mentindo para mim? Ou será que esse grupo estava errado em, fazer campanha por isso? A verdade é que isso realmente tem a ver com o nosso futuro. Adoro essa ênfase no crescimento e trabalho pessoal, sem deixar tudo para o universo espiritual. É preciso também fazer a sua parte. Eu adoro quando ele diz que fazer o trabalho espiritual te ajuda a ser um barômetro do que é verdade e do que não é, certo? Tipo, a gente não consegue saber como está sendo impactado. Somos atraídos por narrativas por sermos viciados no ciclo da volatilidade. Você pode ver Lee Harris na turnê Experiência de Unidade pela América do Norte na primavera e verão. Acesse leeharrisenergy.com/breakdown para ingressos e também para o retiro Soul Magic em leeharrisenergy.com, onde você pode encontrar todas as informações sobre o retiro em Santa Bárbara. Obrigada aos Zis por se juntarem a nós e do nosso breakdown para a crise que esperamos que você nunca tenha. Nos vemos na próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.